Provavelmente você já dormiu pouco e acordou cansado. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro preço da falta de sono vai muito além do cansaço? Nos próximos minutos, você vai descobrir o que acontece com o seu cérebro, com a sua memória, com o seu humor e até com o seu corpo, quando dormir pouco se torna rotina. Antes de entender o preço da falta de sono, precisamos entender por que o sono é tão importante. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que dormir era apenas uma forma de descansar o corpo. Mas hoje sabemos que enquanto você dorme, seu cérebro continua trabalhando. Ele organiza memórias, fortalece aprendizados, elimina resíduos acumulados ao longo do dia e prepara sua mente para enfrentar o próximo dia. Em outras palavras, o sono não é um luxo, é uma necessidade biológica. E quando ele começa a faltar, os problemas começam a aparecer. E um dos primeiros lugares onde a falta de sono cobra seu preço é na memória. Pense em tudo o que você aprende durante o dia: uma conversa, uma aula, um livro, uma habilidade nova. Quando você dorme, seu cérebro organiza essas informações e decide o que vale a pena guardar. É como se ele estivesse arquivando tudo o que aconteceu ao longo do dia. Mas quando você dorme pouco, esse processo começa a falhar. Informações importantes podem não ser armazenadas corretamente, e aquilo que você estudou ou aprendeu pode simplesmente não ficar na memória da mesma forma. Por isso, muitas vezes, uma pessoa cansada tem mais dificuldade para aprender, se concentrar e até lembrar de coisas simples, mas a memória não é a única coisa afetada. A falta de sono também muda a forma como você pensa, toma decisões e reage aos desafios do dia a dia. Além da memória, existe outra habilidade que começa a sofrer quando o sono é deixado de lado: a sua capacidade de prestar atenção. Você já tentou estudar, trabalhar ou até mesmo assistir alguma coisa e percebeu que sua mente parecia estar em outro lugar? Isso não acontece por acaso. Quando você dorme pouco, algumas áreas do cérebro responsáveis pela atenção e pelo raciocínio passam a funcionar de forma menos eficiente. Como resultado, tarefas simples podem parecer mais difíceis, erros se tornam mais frequentes e manter o foco exige muito mais esforço. É como tentar correr uma maratona com o tanque quase vazio. Seu cérebro continua funcionando, mas não da forma como deveria. E quanto mais noites mal dormidas se acumulam, maior tende a ser o impacto. Mas talvez o efeito mais perigoso da falta de sono não esteja na memória nem na atenção, e sim na forma como ela afeta suas emoções. Se você já ficou mais irritado, impaciente ou emocionalmente abalado depois de uma noite mal dormida, saiba que isso não é apenas impressão. O sono tem um papel fundamental no equilíbrio das emoções. Enquanto você dorme, o cérebro ajuda a regular as experiências e sentimentos acumulados ao longo do dia. Mas quando o sono é insuficiente, esse equilíbrio começa a ser prejudicado. Pequenos problemas podem parecer maiores. Situações simples podem gerar mais estresse, e controlar as emoções se torna mais difícil. Não é à toa que noites mal dormidas costumam estar associadas a maiores níveis de ansiedade, irritação e desgaste mental. É como se o cérebro perdesse parte da sua capacidade de lidar com os desafios do dia a dia. Mas os efeitos da falta de sono não param na mente. Eles também começam a aparecer no próprio corpo. E é aí que muitas pessoas se surpreendem. Quando falamos sobre falta de sono, é comum pensar apenas no cérebro, mas a verdade é que o corpo inteiro sente os efeitos. Dormir pouco pode alterar hormônios importantes que regulam a fome e a saciedade. Como resultado, a vontade de comer tende a aumentar, principalmente alimentos ricos em açúcar, gordura e calorias. É por isso que, depois de uma noite mal dormida, muitas pessoas sentem mais dificuldade para controlar a alimentação. Mas não para por aí. Durante o sono, o corpo realiza diversos processos de recuperação. Músculos são reparados, tecidos são recuperados e vários sistemas importantes continuam trabalhando. Quando esse tempo de recuperação é reduzido, o desempenho físico também pode ser afetado. Você pode se sentir mais cansado, menos disposto e com menos energia para enfrentar as atividades do dia. Aos poucos, a falta de sono deixa de ser apenas um incômodo e começa a cobrar um preço cada vez maior. Mas existe algo curioso nisso tudo. Muitas pessoas sabem que precisam dormir melhor e mesmo assim continuam sacrificando o sono.
O mais curioso é que a maioria das pessoas já sabe que dormir bem é importante. Mesmo assim, milhões de pessoas continuam sacrificando horas de sono todos os dias. Às vezes por trabalho, às vezes por estudo, às vezes por entretenimento e, em muitos casos, apenas por hábito. Uma série a mais alguns minutos nas redes sociais, mais um vídeo, mais uma partida. E quando percebemos, já estamos trocando horas de recuperação por algumas horas de distração. O problema é que o sono não é como uma conta que pode ser ignorada para sempre. Mais cedo ou mais tarde, o cérebro e o corpo começam a cobrar esse preço. E muitas vezes, os sinais aparecem de forma silenciosa. Menos energia, menos foco, mais irritação, mais dificuldade para aprender e uma sensação constante de cansaço. Talvez a pergunta não seja: eu consigo funcionar dormindo pouco? Porque muitas pessoas conseguem, pelo menos por um tempo. A verdadeira pergunta é: qual é o preço que estou pagando sem perceber? Dormir pouco pode parecer algo inofensivo. Afinal, todos nós já fizemos isso alguma vez. Mas quando a falta de sono se torna rotina, o preço começa a aparecer. Na memória, no foco, no humor, na alimentação, no desempenho físico e até na forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. O sono não é tempo perdido. Na verdade, ele é um dos investimentos mais importantes que você pode fazer pela sua mente e pelo seu corpo. Talvez você não consiga mudar seus hábitos de uma noite para outra, mas entender o problema já é o primeiro passo para começar a mudar. E agora, eu quero saber, quantas horas você costuma dormir por noite? Me conta aqui nos comentários, e se você gosta de conteúdo sobre mente, saúde, nutrição e desenvolvimento humano, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!